Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Fassbinder falando e eu estou aqui para apresentar o programa piloto, né, do canal Miudinho de School e dentro da academia Miudinho Academia. E hoje eu tive essa oportunidade de estar aqui nessa incumbência de falar com o grande mestre Miúdo aqui sobre algumas coisas da vida dele e da sua carreira, da pessoa que ele é, do pai de família, o grande atleta que ele é e o influenciador. Então eu estou muito contente, muito feliz em estar aqui hoje para dar o pontapé inicial a esse projeto, né, onde o Miúdo está fazendo com muito carinho e a gente tem admirado muito isso porque muita coisa boa está por vir aí nesse canal. Então esse vai ser o podcast Miudinho de School. E aí, Miúdo, beleza? Beleza. Miúdo, tudo bom, Marcelo? Tudo certo. Miúdo, bom, primeiramente muito obrigado, né, por me incumbir nessa tarefa, né, de estar trocando essa ideia contigo aí sobre um pouco de ti, né, da tua história, da tua carreira, né, da tua vida, né. Eu acredito que muita gente que está em casa, muitos inclusive já falaram comigo e perguntaram, cara, eu procuro sobre o Miudinho no YouTube e encontro muito pouco informação sobre o Miudinho. Na verdade, pessoal, o Miúdo ele tá adentrando agora nas redes sociais, nesses canais do YouTube e mais Instagram, etc e tal, com uma força maior agora, né? Então tem todo um projeto aí feito com carinho, né, para você de casa aí, tá sabendo mais da história dele e tá curtindo o trabalho e também aprendendo, né? Porque quem é aqui do Sul já sabe, né? Quem nunca aprendeu com o mestre Miúdo, né? Então, Miúdo, conta um pouquinho para a história aí, da tua história para a gente, né, da tua trajetória no esporte, né, as dificuldades, com que idade tu começou no esporte, né? E desde já, muito obrigado por dar essa oportunidade para mim estar te entrevistando aí. Pô, Marcelo, eu que agradeço. Prazer, satisfação enorme estar aqui contigo. Visto que a gente se conhece há muito tempo, né? Desde 2002, tempo, né? 2003, quando tu na academia em Cachoeirinha veio treinar comigo, né? Então tu era bem mais jovem do que tu era um jovenzinho e me procurou para melhorar um pouco o físico e daí começamos um trabalho. Ficamos um tempo sem nos ver. Pesava 58 quilos, né? Exato. Por 58 quilos, hein, pessoal? Por isso mesmo tu procurou a academia. Há exemplo de muitos, né? Inclusive, a meu exemplo. Eu comecei o esporte com 16 anos, busquei uma academia com esse intuito. Na realidade, nem fui primeiro numa academia de musculação. Eu comecei fazendo boxe. Só para vocês terem ideia, eu tinha 1,94 de altura e 62 quilos de peso corporal. Então era 62 quilos. Era extremamente magro e isso a mim me incomodava muito, entendeu? Então, primeiro eu procurei boxe, né? Porque até isso, naquela época, não era divulgado. As academias de musculação, treinamento com peso, era muito pouco. Tanto é que, quando eu iniciei os treinos com pesos, tinha 5 academias em Porto Alegre. Hoje chega a ter 5 academias na mesma rua. Na mesma rua, Então, dezembro, lembro muito bem, 11 de dezembro de 1982. Essa data é gravada na minha cabeça, né? Eu procurei uma academia. Na época, fui até o centro, tinha na escadaria da Borges a Bodhidharma, no centro de Porto Alegre. Bodhidharma. No centro de Porto Alegre. Visitei a academia e também o Clube Apolo na Farrapos, que ficava mais perto da minha casa. Famoso Clube Apolo, né? Famoso, que até hoje existe, né? Quem é da velha guarda aí, né? Todo mundo conhece muito bem o que é, né? Todo mundo passou pelo Apolo, do saudoso mestre Arnóbio Cigarán. E eu não fui diferente. Eu não iniciei na Apolo, depois eu passei a treinar lá, mas eu comecei meus treinos na Bodhidharma, na escadaria da Borges, aos 16 anos. E no primeiro momento que eu pisei na academia, eu me apaixonei, né? Foi um lance meio que interessante, que eu comecei a treinar e comecei a ver resultado. Inclusive o apelido Miudinho veio dali, né?
Eu comecei... 62 quilos, né? 1,90 m. Mas eu comecei a me exercitar, né? Porque o treinar é depois, né? Primeiro você tem que começar a se exercitar. Isso. E eu comecei a desenvolver rápido. E o meu professor na época, saudoso mestre Araújo, eu estava chegando, já tinha aumentado uns quilos. E ele, ó o miudinho chegando aí. E eu meio que me incomodei, né? Porque na época meus amigos eram Hércules, o Sansão, esse, aquilo. Era né? só os caras que lembravam, era um paliativo de coisas fortes. Exato. Né? E aí ele, ó o miudinho chegando aí. E isso me incomodou tanto que ficou, né? E hoje o miudinho é mais forte do que o Roberto, né? Meu nome é Roberto. E pessoal de muito antiga, de escola, quando me vê na rua, o Roberto ou o Beto, e eu não identifico que é comigo, entendeu? Agora miudinho sim, então... O miudinho é sinônimo de um cara forte, um cara grande, um cara... Né? Quando se fala em miudinho aqui no Sul, aqui o pessoal já sabe que é do que nós estamos falando, né? É o miudinho que é o cara que puxa peso mesmo. Cara, muito interessante essa história, porque eu me identifico muito com isso, né? Tu lembra, Mildo, quando eu cheguei na academia lá e eu até acho que até relatei pra ti uma vez que eu ia trabalhar no verão com... Tu lembra como é que era essa história? Não, tu ia treinar. Eu ia treinar. Tu ia treinar de camiseta de manga comprida, manga longa, e com um blusão de lã por baixo. Só para ficar um pouquinho mais forte. Inclusive no verão, né? Até que eu te perguntei e me lembro como se fosse hoje. Ô Marcelo, por que tu usa esse moletom? Aí tu começou a se abrir um pouco comigo, né? Que tu era muito introspectivo e não estava contente contigo mesmo. Nada contra a pessoa que é magra, entendeu? Sim. É que se tu tá incomodado com o físico ou o corpo que tu se encontra, tu tem que fazer algo para mudar. Entende? Isso que você fez, eu fiz e muitos fizeram e fazem, né? Até hoje. E é verdade, eu cheguei lá no miúdo lá com uma baixa estima muito forte. Era muito forte mesmo, a ponto de eu não conseguir me olhar no espelho, né? Então eu tinha uma baixa estima muito forte, né? E o miúdo com certeza foi um divisor de águas, né? Um exemplo para mim, né? Onde eu enxerguei o que faz sentido realmente, porque o esporte é isso, o esporte ele traz a gente uma maturidade e uma consciência, né, sobre a vida, que a gente passa a ter, a sentir aquele bem-estar, né? Por praticar o esporte e ver que não é somente estético, mas sim por ser saúde, né? Então o miúdo foi uma escola muito forte, que é onde eu guardo até hoje, né? A escola do miúdo, né? Que eu acredito que ele tem influenciado muita gente lá daquele meu tempo lá, que eu sou lá de 70 e poucos, né? Não sou tão novo assim. E até hoje ele vem influenciando pessoas, né? Isso é muito legal, muito interessante. Mas, Mildo, o que eu queria te perguntar agora, uma curiosidade aí, sobre uma história de... É verdade que uma vez tu quebrou tudo na Sojipa em um evento? Me conta essa história. Na realidade, não foi bem na Sojipa, foi no IPA, né? A IPA. Foi no IPA, foi num campeonato de fisiculturismo que a plateia lotada e todos dizendo que eu estava melhor, né? E realmente eu estava em condições melhores do que o outro rapaz, que na época era o presidente da federação. E os árbitros, todos parentes e amigos dele, e deram o primeiro lugar para ele. Só que eu sabia que eu estava em melhores condições. E não só eu, como todo mundo que acompanhou. Foi em 91 isso, 1991. É claro que hoje eu não faria, foi um erro da minha parte, mas o sangue subiu e a realmente confusão descontente, muito descontente, e causei alguns danos lá, mas depois me desculpei e ficou tudo certo. Assim, Mildo, é legal a gente saber dessas histórias aí, porque assim... A gente percebe que o esporte, ele sempre vem numa constância crescente, né? É uma escada, né? Então lá atrás, lá no início, lá tu já estava competindo, já estava com toda... Acredito eu que depois dessa mudança que tu teve, de ser mais confiante consigo mesmo, né? Através do esporte. Sim. Aí o cara começa a meio que fazer digamos assim, umas merda, né? Fazer umas bobagens. E aos pouquinhos o cara vai melhorando. Então...
isso também é uma prova de que o esporte ele deixa o atleta com uma maturidade boa, né? Porque no começo o cara quebrou tudo, depois foi melhorando, quando veio o Milton se transformou no exemplo para todos. Foi melhorando, né? como pessoa, né? Como esse pessoa, é o objetivo não só do esporte, como da vida. Tentar melhorar como pessoa. Então, como tu descobriu aí esse fato, e eu não nego, aconteceu mesmo, mas depois eu me redimi e com certeza melhorei como pessoa e tento ajudar até hoje muitos. Mas dessa competição de 91, esses dias mesmo recebi um aluno da velha guarda também. Da velha guarda. E me comentou, pô, eu tava lá no ginásio, no IPA. Que legal, cara. Não na Sojipa, no IPA. E lembro muito bem que estava melhor e tal. O pessoal todo comentava e comenta até hoje. Agora deve dar uma puta de uma indignação na gente, né? O cara tá melhor aqui, o pessoal, pô, e aí eu? É que foi um trabalho bem feito, né? Eu saí do levantamento de peso em 90, no qual eu fiquei com uma lesão muito grande na região lombar. E fui a São Paulo participar de um seminário com o saudoso Lee Haney. E perguntei para ele se da minha condição de levantador de peso, com 177 quilos, eu poderia partir para o fisiculturismo. Aí, para minha alegria, a resposta dele foi o seguinte, que nos Estados Unidos, a maioria faz esse tipo de trabalho. Primeiro, constrói o músculo, comendo e treinando bastante, para depois mudar o treino e dieta e fazer um trabalho de lapidação, entendeu? Por isso os caras lá são realmente grandes, por causa que na fase de construção muscular, eles realmente comem muito e treinam muito. E eu fiz isso, já que eu estava muito pesado e forte, eu queria saber se comigo daria certo. Aí foi um ano de treino, um ano de dieta, e deu muito certo, entende? Praticamente, eu entrei na competição com 5% de gordura, isso é muito pouco. Constrói o músculo, tu bota, por exemplo, tu pega tudo que é carboidrato, que é energia, né? Para poder te dar força, e aí tu vai... Para poder treinar melhor. Vai na guerra, vai construindo músculo. É claro que vai adquirindo gordura junto, mas depois na dieta e no treino específico, tu consegue eliminar bastante gordura. Quando sai a gordura, o músculo ele já está cheio, o músculo está ali, né? entendeu? Então eu vejo muita gente, é bom comentar sobre isso, eu vejo muita gente, vou fazer dieta, mas não tem músculo. Aí tira um pouquinho de gordura que tem, mas não sobrou músculo nenhum. A pessoa fica com um aspecto de doente daí, né? Também. Então, para fazer uma dieta, principalmente, nós estamos falando a nível competição, né? A nível competitivo. Para uma pessoa, para um corpo, um atleta sobrar músculo, ele tem que ter músculo. É verdade. Depois da dieta tem que ter músculo para sobrar, senão não sobra nada. Mesmo porque toda dieta, tu vai perder a gordura, mas também o músculo vai junto. Aí vai a estratégia da dieta mais correta possível para não perder todo o músculo. Tanto músculo. Mas toda dieta se perde músculo. Toda dieta, porque o corpo ele sente, ele está acostumado a absorver aquele tanto de comida, aquela energia, né? Sim. Que o corpo vai absorvendo. Então, logicamente, né? Ele vai tirando a gordura e vai pegando o músculo, porque o músculo também ele é energia, né? Sim. Então é bem interessante essa estratégia aí. Na verdade, quando eu comecei contigo lá, foi isso que eu fiz, né? E tive uma resposta bem considerável, assim, sabe? Sim. Às vezes eu não estava muito acostumado a comer, aí comecei a comer, e eu vi que realmente a gente comendo bem e treinando bem, a gente constrói muito resultado muito satisfatório, né? Muito satisfatório. Exato. Mas, Mildo, muitos não conhecem, mas é importante conhecer, né? A história, tipo assim, o que foi o Arnóbio para a musculação no Rio Grande do Sul? Eu já citei ele. O Arnóbio, né? Há pouco eu já citei ele. O saudoso e falecido mestre Arnóbio Cigarán. Ele faleceu agora o ano passado, na pandemia, não de Covid, mas sim da idade, né? Ele começou a ficar doente, já estava com 94 anos, inclusive eu fui no velório, em enterro. O que ele foi, o que ele representa, eu acho assim, todo praticante de musculação, principalmente atleta, deveria saber sobre o mestre Arnóbio. Por quê? Porque ele foi
o fundador da primeira Federação Gaúcha do Estado. Então, só aí, ele foi o precursor, ele foi o incentivador do esporte. Foi o primeiro. Um cara que fez história, né? Ele fez história, ele incentivou muita gente. Ele, em relação a mim mesmo, ele me apoiou muito como atleta. Me incentivou muito. Cada vez que eu tinha a oportunidade de conversar com ele, ele me incentivava. E isto é necessário para o atleta, entende? E é muito importante tu falando nisso, né? Sobre incentivou, sobre ajudou. Hoje em dia, um ponto de vista assim, né? Meio de fora, né? Assim, da pessoa. Eu sou um cara que eu me exercito. Eu já treinava, né? Sempre treinei e tal. Sim. Hoje, claro, estou num período devido à correria a gente se exercita, né? Exato, é diferente. Né? É diferente, né? Até é interessante tu falar sobre isso depois. Mas eu percebo essa importância das pessoas ter essa reverência quanto aos precursores, sabe? Aquelas pessoas que fizeram história no esporte e aquelas pessoas que são da velha guarda, né? E se não fosse essas pessoas, nada seria como é. O né? esporte não seria o que é. Não exatamente. seria o que é. Inclusive, eu já sugeri até nas faculdades de ter uma cadeira específica sobre a história do esporte do Rio Grande do Sul. Exato, É muito importante para os profissionais, para a gurizada que está fazendo educação física e se formando, tem que saber a história do esporte, entende? Porque a gente percebe isso. Hoje em dia, às vezes, as coisas se tornaram um pouco mais fáceis, né? Eu não estou generalizando que seja para todos isso, né? Mas a gente, quando olha lá no passado, que nem eu vi tu conversando ali sobre aquela vez no campeonato, né? Tu estava comentando que às vezes tu passava a noite competindo, Sim. né? Terminava a competição, carregava peso, carregava tudo. E hoje em dia tem equipe para tudo, né? Então, eu acredito que por você ser os pioneiros aqui do Sul, né? Sim. Na musculação, no esporte, né? No powerlifting, tem que ter essa galera nova que tem que poder enxergar a história disso, né? Por isso que é importante ver essa história, porque não é, às vezes o cara faz, né? Por exemplo, o cara faz um curso de medicina e ele se especializa naquilo, mas ele não sabe o porquê que aquilo veio, qual é a história por trás daquilo, né? Então é muito importante essa história, né? Muito importante. E aí eu fico muito honrado em falar contigo, porque eu sei que tu fez muita história aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui para te fazer, né? É uma pergunta bem, não sei se é clichê, mas assim, ó, hoje em dia tem muita tecnologia em equipamentos. Ainda assim, eu sei que te procuro para copiar desenho dos teus. Tu tem de desenhos, né? Dos teus, né? Sim. Explica essa história de fazer um leg com barbante. Tu história é sabe essa? que eu tenho formação técnica em mecânica também, né? Eu sou torneiro e fresador mecânico. Sim. Mecânico. Fiz no Senai, com meus 14, 15, 16 anos. Fiquei 3 anos no Senai e fiz toda a questão de desenho técnico, de mecânica, de construção de máquinas. E depois eu larguei a graxa, literalmente, porque eu fui para o Exército. E quando eu saí do Exército, eu voltei a treinar e vi que naquela época não tinha essa aparelhagem que tem hoje, né? Era tudo muito frágil. E como eu saí do Exército e voltei a treinar com ânsia e querendo melhorar rápido, eu comecei a ficar muito forte. Me alimentava bem, treinava bem, comecei a ficar muito forte. E as academias aqui de Porto Alegre, especificamente, não tinham condições, entendeu? Era só para o pessoal se exercitar. Não tinha, na época, quem treinasse forte. E os aparelhos começaram a quebrar. Aí, com o apoio das revistas americanas, que hoje em dia, com a globalização, a internet é fácil. Tudo tu digita e tem na hora. Pegava as revistas americanas, não só via os treinos do pessoal lá de fora, mas via os aparelhos também. Aí com o barbante, aí que vai a questão do barbante. Com o barbante, comparando com a revista, eu coloquei no chão, estendi o barbante para ajustar ângulos do aparelho. Tu teve toda essa engenharia, né? Tive, porque eu precisava de um leg. E tinha que fazer. Tinha que fazer. E então eu, comparando com a revista, eu coloquei medidas e ângulos no chão
E a partir dali eu comecei a construir um leg press. E foi o primeiro aparelho que eu fiz. E deu muito certo, das mais de 10 academias que eu tive, todos os aparelhos eu construí. Então é uma questão interessante, porque eu fazia bem feito, ângulos, funcionalidade, que é a questão que o pessoal me procura até hoje, entende? Ah, como o teu aparelho fica melhor? Por quê? Hoje em dia, as firmas e fábricas de aparelhos estão maravilhosas, né? Só que o seguinte, quem é que desenha o aparelho? Um designer, um engenheiro. Quem é que fabrica? O serralheiro. Às vezes tu tem 3 ou 4 profissionais envolvidos e eu te pergunto qual deles treinam. É verdade. Às vezes nenhum. É verdade. Então aí, Marcelo, tá toda a diferença. Então agora eu sei por que aquele dia eu vim treinar aqui e eu sentiu muito mais o treino. Eu senti muito mais o treino, e principalmente naquele Remo Yates, lá, né? Também naquela puxada, que é uma puxada, aquela que ela é puxada articulada. Sim. E aquela puxada ali que tu tem ali, que é maravilhosa, parece que pega de verdade. Inclusive até eu cheguei a comentar com o rapaz, mas parece que é mais pesado aqui do que nos outros lugares. Porque eles aliviam muito nas rodanas, né? Bota 1, 2, 3 rodanas a mais e aliviam todo o peso. É verdade. E o pessoal hoje quer se enganar botando mais peso. Não, tu tem que treinar na realidade, né? É verdade. Quanto menos rodana, mais como eu te chamo? Mais resultado tu vai ter. Entende? E eu senti, eu fiz um treino agora eu fiz essa semana agora, né? Que a gente estava arrumando aqui o estúdio lá em cima, né? A gente está montando, ajudando o Mildo a montar uma sala de transmissão ali. Exato. E aí eu aproveitei e fiz um treino na academia, né? Cara, eu fiquei encantado aqui, cara, porque realmente são opções de máquinas, né, que a gente tem aqui e máquinas de verdade. Sim, né? Tanto é que a maioria dos meus alunos que abrem uma academia perto da casa deles, eles vão para lá, eles voltam para cá. Pela diferença dos equipamentos. Eu me senti na Metroflex. Sim. E modéstia à parte, funciona mais, né? Trabalha melhor a região muscular. É verdade. Então, bom, eu recomendo bastante, né? Sou suspeito a falar, mas aqui o troço funciona. Funciona, é verdade. Faz um treino aqui, o cara sai demolido, né? Mildo, cara, eu tô muito contente em a gente estar trocando essa ideia aí. Mas, Mildo, então tu começou novo por conta do teu porte físico, né? Que tu era muito magro e tal, né? De estar incomodado com a minha situação física. Exato. Assim, depois que tu começou a mudar fisicamente, o que mudou na tua vida, assim, e referente, assim, a tua roda de amigos? Mudou tudo. Mudou tudo, né? É impressionante, né? Porque eu costumo dizer que a partir do momento que eu entrei na academia, comecei a gostar e me apaixonar pelo esporte, eu fiz do esporte a minha vida e da minha vida o esporte, entendeu? Eu vivo o esporte desde então. Agora em dezembro fazem 40 anos. Eu comecei em dezembro de 82, agora em dezembro de 2022 faz 40 anos. 40 anos. Eu estou dentro do ginásio, aprendendo todo dia, com os alunos novos, com todo mundo. A gente aprende diariamente, né? Então, o que eu tenho para te dizer? Sobre a tua pergunta. A minha vida é o esporte, é em torno do esporte, entendeu? O que eu fiz nesses 40 anos, treinei gente, ajudei o pessoal nas mais diversas situações da vida, porque eu vejo muita gente, principalmente hoje, o pessoal está com a mente enfraquecida. Até isso o esporte colabora, entendeu? Aqui dentro dentro de uma academia, de um clube, tu vai fortalecer a mente. É verdade. Melhorar a tua autoestima, tua autoconfiança. E é isso que principalmente os jovens estão precisando. Então, pessoal, faço até um apelo para vocês que têm filhos, coloquem seus filhos a praticar esporte. É uma coisa muito importante, né? As pessoas entenderem isso, né? Que o esporte ele faz a gente enxergar o lado bom. Sim. E fazer as coisas boas da vida, né? Exato. Aí a pessoa começa a entender o que realmente é bom. Porque o que é ruim,
Às vezes as pessoas que não têm muito o que fazer, não estão praticando algum esporte, alguma atividade física, ela fica com a mente meio vazia assim e às vezes... E a mente vazia é o quê? Oficina do mal, né? De merda, exatamente. Oficina de mal. Então é bem interessante o que tu falou, né? E até eu já te fiz essa pergunta aí, né? Sobre o que mudou na tua vida, porque as pessoas precisam entender isso, né? Tem muita gente que já sabe disso, mas tem muita gente que às vezes não sabe o porquê que não está indo, não está desenvolvendo, não está indo para frente. Sim. Muitas vezes falta uma disciplina, né? Disciplina, foco. Esquecendo agora o treino. A vida é disciplina e foco, entendeu? Se tu focar, quiser comprar um relógio, esse teu relógio aí, tu vai focar nisso. É verdade. Vai economizar, vai deixar de sair 1 ou 2 dias na noite, vai focar em comprar o relógio. A atividade física, o esporte é a mesma coisa. Verdade. E hoje em dia eu me preocupo muito com os jovens, né? Então por isso que eu apelo. Eu faço esse apelo. O jovem tem que se exercitar. Tem que fazer algum tipo de atividade física. É muito, muito importante isso. Bom, eu tenho um exemplo em casa que é meu filho Gabriel, né? Sim. Já treinou com nós aqui, né? Maravilha. E depois que ele começou a treinar, melhorou, assim... Melhora. 100%, né? Melhora como pessoa. Melhora. Sim. Mildo, me conta uma história aqui. Eu tô te perguntando várias coisas que eu fiz uma pesquisa aqui, né? Eu tô vendo. Tá. Que história é essa que uma vez, tu treinando, cedeu o chão da academia por excesso de peso? Como é que foi isso, Mildo? Em 1989. 89. Na Academia Goldin, no centro de Porto Alegre. Como eu te falei, naquela época eu estava treinando muito forte, né? E envolvia muitos pesos. Leg press mesmo, eu cheguei a botar 1.200 quilos. Imagina, 1.200. E naquela academia que era sobre loja, embaixo tinha um restaurante chinês. E chegou um dia que o chão cedeu e foi parar. Ainda bem que era durante a noite, né? Não estava funcionando a academia. Mas os pesos, as barras, os aparelhos foram parar dentro das panelas lá do restaurante. Deus. Literalmente cedeu. E os chineses, Mildinho apavorado. Quebrou. Puta merda, Mildinho quebrou tudo. Porque na Goldin a gente tinha um canto que era nosso, né? Era dos levantadores. E eu treinava a equipe gaúcha de levantamento na época. E o chão cedeu, rapaz. Foi parar tudo lá no restaurante do chinês. Puxa vida. Imagina ele chegando no outro dia e as barras dentro das panelas deles. Mas treino pesado tem que ter uma boa. Por isso que eu falo, né? Até tu deixou uma deixa aqui para... quem treina pesado tem que treinar no equipamento que tem a capacidade de aguentar o tranco, né? Exato. É por isso que eu falei hoje sobre o Remy sobre a puxada articulada. E por isso que eu me obriguei a construir meus equipamentos, entendeu? É verdade, verdade. Eu tenho uma academia em casa, né? E eu percebo, embora eu achasse que meus equipamentos fossem fortes e tal, eu percebi que tem equipamentos que tem que ter todo um olhar técnico, né? Sim. De uma pessoa que treina e realmente fazer de uma forma diferente, que é forte e que aguenta o tranco e que é eficaz, né? Exato. Muito legal falar contigo sobre isso, Mildo. Bom, porque a musculação é uma paixão, né? É uma paixão, né? A pessoa se apaixona, né? Para quem não sabe, o Mildo foi o cara que me mostrou como é que se faz o primeiro supino, né? Sim. Primeiro agachamento. E para ti, para muitos, né? Eu nunca me esqueço. Agachamento, o que é isso aí? Não, pega lá. Lembro que tinha uma fita isolante em cima lá. Falou, tá, pega a barra. Olha na fita isolante. Exatamente. Eu olhei para cima. Tá, agora agacha. Eu olhei para baixo. Não. Olha lá para cima. Lá. Continua postura. Olhando a fita. Exato. Então, é uma escola que a gente não esquece. Né? E sobre o agachamento e a fita, a questão da fita que é interessante. Exato, O pessoal começa a agachar e desfoca e olha para baixo e já perde postura. Então, aí é uma dica, viu, pessoal? Botar uma fita na frente do suporte de agachamento. E ficar olhando na fita o tempo todo. Vai te ajudar a manter a postura. Essa já é uma dica para eles. Mildo, me conta aqui. E é verdade que uma vez tu foi para o campeonato lá na Argentina. Sim. Só com o dinheiro da passagem de ida e da inscrição. Foi. E aí, para voltar, como é que faz daí? Como é que faz? Como é que faz para ficar lá? Deixa eu te contar primeiro Porque imagino que... Bom, imagino por que a gente foi sem dinheiro. Porque eu estava me preparando para essa competição sul-americana, na cidade de La Plata, na Argentina. Sabia que lá tinha
alimentação e alojamento no Clube Estudiantes de La Plata. Só que eu pensava no meu calendário, era 2 meses para frente. Aí um rapaz treinava comigo, e eu treinando. Chegou na academia e me perguntou, era quinta-feira, o que ele está fazendo aqui? Tu não vai para a competição? Não, eu vou para a competição, estou me preparando. É daqui a 2 meses? Não. É nesse final de semana. Puxa. Ele para mim. Pô, 2 meses para final de semana. É agora, no final de semana? Eu estava começando não, mas no meio do trabalho, né? E aí, como assim, se eu quero ir nessa competição? Não, é agora. Tu tem certeza? Tem. Aí fomos lá, conferimos. Aí eu olhei, e ele também estava se preparando, né? E olhamos um para o outro, e aí, vamos? Vamos. Tá, tu bota o dinheiro que depois eu te pago, eu falei para ele. Foram para a guerra. Tu bota o dinheiro e depois eu te pago. Não, mas eu não tenho. Como assim? Como é que nós vamos ir? Tá, nós temos para ir. Lá nós temos alojamento e alimentação, nós temos para ir. Vamos? Fomos em casa, pegar o material e fomos competir. Fomos campeões, chegamos lá, não tinha dinheiro nem pro lanche da passagem, era ônibus na época. Não, imagino, vocês em competição, em preparação. Sim. Imagina a fome, Imagina o que comia, né? É. Então foram 19 horas de ônibus, sem dinheiro pro lanche. Chegamos lá, demos a sorte que fomos direto pro Clube Estudiantes. E o cozinheiro do Clube Estudiantes era um carioca, um senhor carioca. Aí já começamos a conversar, ele, não, vocês querem comer, é comigo. Nos levou para a cozinha do clube, passamos a noite comendo. Resumindo, passamos a noite comendo e comendo bem. Bife, arroz, massa, o que a gente pedia, ele fazia para nós. Resumindo, no outro dia competimos, fomos campeões. Inclusive, o primeiro campeão sul-americano gaúcho fui eu, 1989. 89. E aí depois, conhecendo um, conversando com o outro, estamos sem dinheiro para voltar. Aí o pessoal de São Paulo, um ajudou daqui, outro ajudou dali e viemos embora. Então com um troféu. São aventuras que tu guarda, tu tem nessa bagagem toda de experiência, que mais uma vez faz a gente entender que quando a gente tende a fazer uma coisa boa, se predispõe, está disposto a fazer, a pagar o preço por aquilo. Exato. Não adianta, né? Parece que é uma coisa sobrenatural que age, né, na vida e acaba fazendo que sopre todo a favor o vento pra gente, né? Exatamente então, isso. Eu vejo isso em ti, sabe, Hildo? Tu é um cara que tu contagia muito. Sim. Sabe? Eu até fico bem emocionado em falar assim, porque só eu sei quando eu cheguei naquela academia lá em Cachoeirinha, eu tava assim, eu chorava quando me olhava no espelho. E tu foi um cara que me contagiou tanto assim, com o bem, através do esporte, que é impossível não deixar de te fazer essas perguntas, né? Para o pessoal de casa entender um pouco o que é. Não é só pegar e levantar o peso para cima. Não é só chegar aqui e botar peso e fazer terra e fazer agachamento. Não, tem toda uma história, né? Tem todo um estilo de vida, né? Sim. Toda uma como é que chama? Estilo e mudança de vida. Uma mudança de vida, né? A partir do momento que você começa a exercitar, eu vejo pelos meus alunos que estão começando hoje, e sempre começaram, eu vejo que a partir do momento que eles começam a se exercitar e gostar do esporte, há toda uma mudança na vida deles. É verdade. Assim como houve na tua, assim como aconteceu na minha, entende? Há toda uma mudança de vida. E é muito importante a gente até tocar nesse assunto aqui, pessoal, porque assim, hoje em dia tem muita gente, a gente percebe pessoas novas, né, Mildo? Sim. Pessoas novas que estão em quadro depressivo, estão em quadro que não consegue viver, ter uma vida sociável, a fazer amizades, né? E não recorre a psicólogo, a tratamento terapêutico, a psiquiatra, uma série de coisas. Eu vou dar um conselho para você de casa aí, Faça isso aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo agora aqui, conversar sobre o esporte, treinar e viver o esporte, é saúde. Isso é saudável para a mente e para o corpo. Então, eu só abri o parênteses aqui, né? Porque eu acho muito importante a gente falar isso. Porque eu passei por isso, Mildo.
E eu sei o quanto que me ajudou o esporte, né? Não, mas essa semana eu estava falando com um aluno meu que tá passando por isso, entendeu? Tá com crise de ansiedade e tal. E acho importante o acompanhamento clínico e médico de profissionais. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Mas interessante que o médico dele mandou ele continuar se exercitando. É verdade. Olha só, eu vou continuar o tratamento contigo, mas é de suma importância, e um aluno meu que treina há anos comigo, é de suma importância que você continue se exercitando. Então, o esporte, a atividade física, ações hormonais que acontecem internamente, é o que faz toda a diferença, entendeu? A satisfação, né, de poder, de um dever cumprido, né, de tu vem, hoje eu vou fazer, minha meta é fazer tal treino. Sim. O cara termina aquele treino, parece que é uma sensação muito Sem boa, dúvida. né? Dever cumprido, sabe? É uma coisa que, missão fiz o cumprida. treino, missão cumprida. Com certeza. Né? Então, eu recomendo muito, assim, muito, porque eu sempre bato nessa tecla, Mildo, porque eu passei por isso. E outra questão também interessante, e já nessa deixa, é que o pessoal, na sexta-feira, por exemplo, vem cansado, entendeu? Eu converso com meus alunos, você treina, eu treino, na sexta-feira a energia já está pouca. Já está só um golinho, tá só no golinho. Mas a mágica da atividade física, do treino, onde tu começa, faz 1 ou 2 séries, faz o aquecimento, o treino se desenvolve, entendeu? E com certeza tu vai ficar melhor sempre do que no início. Eu sempre falo que quando o cara começa a treinar, né? O cara vem meio contra a vontade, né? E é que nem bêbado. Bêbado tem umas 3 ou 4 fases, né? Primeiro quer dar tiro, quer matar, quer fazer acontecer. Vira macho. Aí começa a treinar, falso macho. eu não vou estar treinando isso aí e tal. Depois já começa a ficar todo preocupado, né? Quando eu vejo as criancinhas passando fome, eu choro e tal. E a última aí quando libera quando libera na mente, né, para poder dar a sensação do bem-estar, que endorfina. Tem endorfina, né? Aí o cara tá treinando e fala, poxa vida, mas o que eu tava fazendo? Tava querendo dar tiro, tava chorando, tava fazendo... É a mesma coisa. Então, não adianta, é só quem faz mesmo para saber, quem faz e ama o que faz, né? Sim. Que sabe que é bom isso aí. Mildo, vou te fazer uma outra pergunta aqui, não vai ficar bravo comigo, Vamos lá, mas eu pesquisei. Tu tá bom nas pesquisas, né? É verdade que tu não gostava de fazer perna? Ele me... O povo quer saber, hein, cara? Olha só. A partir do momento que eu descobri o treino de perna, foi o que eu mais gostei a minha vida toda, né? Mas teve essa questão realmente. Mas vou explicar o porquê. Quando eu comecei a treinar, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Resumindo, durante 6 meses eu só treinava aos sábados. Quando se treina um dia na semana, o que se faz nesse dia? Superior. Tudo. Tudo, né? Tudo superiores. E também perna. Mas depois de tu fazer um pouquinho para cada músculo dos membros superiores, não sobra energia para a perna. Não sobra. E eu me lembro desse dia, velho. Desse dia, que foi em 82, 83, que quando eu terminei meus treinos superiores, me troquei e estava saindo, tinha um atleta fantástico na época, o Coelho, Negão Coelho, a gente chamava. Negão Coelho. Enorme, competidor, gente finíssima. Inclusive, depois eu encontrei ele mais tarde, quando eu estava com a academia em Cachoeirinha. Lá em Cachoeirinha. Mas deixa eu falar desse, não gosto de fazer perna. Treinei toda a parte superior do corpo, me troquei e estava saindo. No que eu estava saindo, ele... Ô, guri! Eu com 16, 17 anos, eu acho que eu estava com 16. Ô, guri, eu noto que tu treina tudo, né, em cima, e a perna. E olha a minha resposta para ele, pesando... Já tinha aumentado uns 2 quilinhos, devia estar com 64. 64. 64, 65. Olha a resposta para ele, para um competidor, atleta, enorme. Eu respondi, quando ele me perguntou, ô guri, tu não treina perna? Eu respondi, não treino porque eu estou bem de perna. Meu Deus. Com 1,94 de altura, 65 quilos. Imagina a situação, né, velho? Hoje então, em dia... olha a resposta equivocada e ignorante, né? Imbecil que eu dei pro cara. E hoje Estou bem de perna. Então, eu vejo isso hoje também. Não,
eu questiono o pessoal, os alunos. E a perna não está treinando? Não, não, eu jogo bola. Entende? Eles acham que o jogar bola vai exercitar a perna, vai estimular a perna com o objetivo que eles querem. E é o que muito acontece, né, Mildo? Muito, muito. Muito acontece, E aí eu explico que se ele joga futebol, mais ainda ele tem que exercitar a perna. Para fortalecer a perna, evitar lesões, evitar situações que ele vai precisar usar a perna, entendeu? Porque é o futebol. Futebol é perna direto, entendeu? Então, ao contrário do que eles pensam. Eles, não, eu treino futebol, não preciso exercitar, não preciso treinar a perna. Muito errado. E o Negão Coelho, me lembrei agora também, que depois ele veio me procurar. E ele me estimulou naquela ocasião, quando eu estava 16, 17 anos, a treinar perna. Eu comecei a treinar perna e me apaixonei. Sim. Até que o maior agachamento da América do Sul foi o meu, por um período e tal. Mas, importante comentar que depois eu estava já com a academia em Cachoeirinha, 2000 e poucos, e ele apareceu lá. E, para minha surpresa, eu pude até retribuir esse favor que ele me deu, esse incentivo, né, de eu começar a treinar perna, porque tu lembra que em Cachoeirinha era sobre loja, né? Isso, E ele me apareceu lá embaixo de cadeira de roda. Poxa vida. Cadeira de roda. E eu fiz questão de fazer ele voltar a se exercitar, e todo dia eu elevava a cadeira dele naquele sobrepiso que a gente tinha. Pô, meu, que história bonita, cara. Não. Pô, que história. Ele não queria, a esposa dele subiu. Tem um conhecido teu lá embaixo e tal. Quem é? O Coelho. Não acredito. Aí eu desci e vi ele naquela situação. Cadeira de roda, que na época que eu era jovem, ele era carteiro, e depois ele foi para a Brigada Militar. E aí ele me explicando que correndo atrás de um vagabundo, literalmente, ele pulou um murinho, e esse murinho tinha limo no chão. E o limo fez com que ele elevasse os pés e caísse de bunda no chão. E aí causou uma inflamação, uma lesão, e botou ele com o tempo de cadeira de roda. E eu fiz a esposa dele, combinei com ela, de 3 vezes na semana, e ela levar ele até a academia, e eu levava a cadeira dele até lá em cima e ele se exercitava. Então foi uma forma da minha parte de agradecer o que ele tinha feito por mim, né? Que história, né? Que história, né? E com isso ele saiu daquela situação de tô muito coitadinho na cadeira, entendeu? Então ele teve uma sobrevida muito boa, voltando a se exercitar. Que bom. É mais um exemplo, né? Mais um exemplo. Exemplo de que hoje tem pessoas que às vezes acham que estão lá em cima, mas na verdade, no caso do Coelho, um cara que estava lá em cima incentivando, um incentivador, um cara que ajudou, para depois o mundo dar uma volta. E numa situação de acidente, né? Coloca ele numa situação horrível, né? Exatamente. Aí o mundo deu uma volta e aí quem apareceu? O cara que ele incentivou, o cara que ele ajudou. Então a vida é isso, né, Mildo? A gente vai se ajudando, a gente vai um ajudando o outro e volto a dizer da voltinha da vida, né? Ela sempre é um círculo, né? É um círculo. Tu sempre vai retornar naquele local. É verdade. Mas, Mildo, eu formulei uma pergunta aqui, ó, para ti, né? Essa aqui tem que perguntar meio com classe, né? Então eu escrevi porque com as palavras assim eu sou meio... Certo. Então assim, Mildo, o teu nome é referência em treinamento de resultado. Mas com esse conhecimento, eu sei que não veio da noite pro dia, né? Não veio da noite pro dia. Tu mesmo está contando essa história aí de que foram, né, um longo período muito árduo, né, de busca para ter resultados, né, para de construção, né? Então, quais os aspectos bons e ruins da facilidade que tem o conteúdo de hoje? Eu digo na forma atual, né, com que a gente não generalizando, mais uma vez eu falo isso, né? Tem muitas pessoas fazendo excelente trabalho. Mas tem muita coisa que é muito fácil, assim, hoje em dia não é tão árduo, né? Qual que é a tua que na realidade, tu meio que já respondeu, né? A facilidade, depois que
aconteceu o lance internet, a globalização, Aham. é muito fácil, né? Tu ir no tio Google e perguntar. Sim. Só que o problema, tu colocou os pós e os contras. A facilidade é essa. Muita informação, certo? O problema que eu vejo, o lado ruim, é que essa galera que está pesquisando não tem filtro, né? Não pega e não faz um filtro desse conhecimento todo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um aluno que seguia todo e qualquer exemplo e toda qualquer informação que dava para ele, e dica, ele seguia. Aí uma vez ele me procurou, passou a ser meu aluno, e colocou exatamente isso. Pô, meu dia, eu faço tudo certo e nada dá certo. E não consigo chegar ali. Queria competir na época. Como assim? Se tu faz certo, tem que dar certo, né? Não, que eu faço o que o fulano diz, o que o ciclano diz, o que o fulano faz, me fala. Eu disse, não, então tá aí o teu problema. Tu tem que pegar e seguir as dicas e orientações de uma pessoa. Escolhe essa pessoa e segue essa orientação. E aí vai dar certo. Entende? E então, a partir daquele momento ele começou a me escutar. Resumindo, campeão gaúcho de fisiculturismo. Pô, O que acontece? Ele escutava todo mundo. E não quer dizer que o teu caminho para a praia seja diferente, seja igual ao meu. Tu vai, nós estamos em Porto Alegre, tu vai pela Freeway e eu vou por Viamão ali. Por Viamão. Nós dois vamos chegar na praia. Agora, se tu ficar trocando de caminho, tu não vai chegar nunca na praia. Não vai dominar, né, o caminho, Exato. E a atividade física, principalmente o lado competitivo, é exatamente isso. Agora me veio à mente uma experiência que eu tive contigo. Ah. Como é muita gente que tu influenciou e que tu treinou, né? Sim. Obviamente, talvez tu não lembre disso. Mas eu lembro muito bem aonde eu estava treinando, aonde eu comecei a pegar um porte já, né? Era um guri novo e tal. E aí eu falei, ô Mildo, vou fazer um outro esporte paralelo a esse. Beleza. Eu não vou dizer qual o esporte, é claro, porque a pessoa pode radicalizar e dizer, mas tu é contra tal esporte. Exato, não fala. Né? Eu sou a favor de todos, por exemplo. Eu ia fazer um outro esporte paralelo à musculação. Mas como eu tava... É interessante essa história. E vem a calhar muito bem no que tu falou agora. Pelos caminhos, né? Pega um caminho... Sim. Ou que caminho tu vai ir? Por esse ou por aquele? E aí tu falou assim... Tá, o que tu quer? Eu digo, não, o que eu quero, meu objetivo é esse. Aí tu falou assim, ó, então não mistura as coisas. Sim. Se tu começar a querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou seja, se tu não tiver um filtro... Não tiver um foco. Tu não tiver um foco, não tiver um filtro, pegar tudo que é informe, tudo que é coisa, tu vai te atrapalhar. Exato. E a questão essa aí desse atleta aí é interessante, né? Porque, o que tu faz? Eu faço isso, aquilo. Mas tu não é bom nenhum. É verdade. Então foca é verdade. em algum que tu mais goste e com certeza tu vai se sobressair ali. E via de regra, já que o nosso assunto é musculação é a base de todo e qualquer esporte, né? Não, mas jogador de xadrez não precisa fazer musculação, precisa. Porque tem situações de jogo que eles ficam horas posturados ali, e onde a postura cansar, acabou a mente, né? É verdade. Então a musculação, além de ser a forma mais segura de atividade física que existe, hoje em dia os idosos estão mostrando isso, pessoas de 80, 90 anos se exercitando, mesmo o cara que não caminha consegue fazer musculação, sabia? Exatamente. Então a forma mais segura de se exercitar hoje é a musculação. É a musculação. Então é bem importante. Bom, nosso assunto hoje está bem interessante, porque são pontos, né, que a gente vai te conhecendo, né? Quem não conhece Mildo, é claro, né? E essa semana mesmo eu estava na outra academia lá, e aí tem o Gabriel Tarantino, um cara que é muito fã teu e é um cara muito bem requisitado aí no meio da musculação. Nós estávamos conversando com um guri de 21 anos, né? E nós estávamos treinando junto lá e o Gabriel falou, tá, e o Mildinho, como é que tá? Aí esse guri de 21 anos falou assim, mas que miudinho isso aí? Ele pegou
Ele falou, cara, que mundo que tu vive, cara. Tu não conhece o Mildinho, cara. Não, mas agora Tu não tá treinando, cara, tu não conhece o cara. Mas agora com esse nosso trabalho, da nossa página, que eu te agradeço desde já, tu tá fazendo. Tu foi o cara que me incentivou a montar essa página. Era uma ideia minha que eu tinha há anos, mas tu foi o cara que, além de me ajudar muito, foi o meu incentivador. Na Mildinho Old School. Mas eu que agradeço, Mildo. Eu tô sendo, para mim tá sendo uma escola, né? Sim. A gente tá junto de novo ainda nessa digamos assim, nessa parceria, nessa luta, né? Pro bem, né? Isso aqui é uma luta pro bem, né? Eu sempre falo que a gente faz as coisas com carinho. A gente faz para servir o público, né? Servir as pessoas. Ajudar a galera. Nada que é feito de uma forma visando, que eu quero me beneficiar com isso, com aquilo. Eu mesmo já fui muito bem claro com o Mildo, né? Sim. Então, nossa intenção sempre é ajudar o próximo. Agora, para quem não está entendendo muito bem sobre o que nós estamos falando, uma vez eu vim aqui na academia do Mildo, que eu tava com saudade dele, né? Pô, o cara que foi meu pai na musculação aí, e é até hoje, inclusive. E conversa vai, eu mostrei para ele um programa de podcast que eu tenho, né, no YouTube. E daí a gente veio amadurecendo essa ideia e a gente está fazendo esse trabalho, né, junto aí para que esse rapaz de 21 conhecer o Mildinho. Conhecer o Mildinho. Exato. Mildo, uma outra pergunta eu vou te fazer agora. Vamos lá. Né, dentro das pesquisas, né, que eu fiz aqui, tu já teve várias lesões, né? Muitas. Claro, um atleta, né, que estava sempre treinando em alta intensidade, né? Exato. Sempre buscando, né? O foco sempre é uma melhoria o ápice, né? Uma melhoria contínua. Tu teve diversas lesões. Uma delas foi na perna, né? Sim. Me conta essa história. Teve um médico que não quis mexer quando tu teve uma lesão na perna? Bem lembrado. Tu sabe que durante esses 40 anos que eu te confidenciei que eu estou no esporte, 28 eu competi, né? E o atleta de competição está sempre no limite, né? É que nem um carro de corrida. Ele está sempre querendo se superar. E em 96, durante uma competição de agachamento, meu vasto lateral rompeu totalmente. E eu de cadeira de roda e tal, procurei ajuda. E o médico era chefe da faculdade de medicina, não vou nem citar qual agora, mas ele era o professor titular da cadeira de medicina. Era o cara que era o cara, né? Eu procurei ele porque, teoricamente, ele é o cara, né? Se ele é o mestre do troço. E eu de cadeira de roda, e ele para mim, não, eu não tenho... Soube da minha história, que eu era atleta e tal, e ele me disse literalmente assim, eu não tenho condições de te ajudar. Poxa vida, imagina. Aí foi o balde de água fria, né, velho? Eu com o músculo rasgado, sem conseguir mexer a perna. Tive rompimento total do vasto. E quem eu achei que ia me ajudar, não, né? Aí eu procurei, acho importante até falar, procurei o doutor Rui Baino. Rui Baino. Rui Baino. Rui de Azevedo Baino. Esse cara, mais que pronto, disse que ia fazer a cirurgia, fez. Foi um sucesso. Depois voltei a agachar com quase 400 quilos de novo. E não era a especialidade dele. A especialidade do Dr. Rui é traumatologia. Mas como a gente tinha já um lance, uma amizade, um lance afetivo, ele disse, não, o doutor da área não quis te operar, vem para cá que eu vou te operar. E ele abriu, costurou. O médico... Tenho 300 pontos, ele bordou meu vasto lateral e deu tudo certo. Um médico que pratica a medicina com excelência, né? Sem dúvida. Com excelência. Eu já agradeço as 1000 vezes que ele me ajudou. Um grande abraço, doutor Rui Baino, um grande amigo. Bom, o Mildo aqui é o seguinte, claro, né? Algumas pessoas, né? Que muitas pessoas não têm acesso a essas imagens, né? Eu tive acesso. Então o Mildo teve uma época que ele competiu, né? No físico, né? Sim. Físico. Inclusive, pô, o cara trincado pra caramba, né? Um cara muito bem, condicionamento físico, musculatura.
Mas o que tu sempre gostou mesmo foi de fazer força, né, Milton? Né? Sempre. Mesmo no físico, eu gostava de treinar pesado. É. O que sempre gostou foi de puxar peso mesmo. Né? Exato. Mas quando chegou nesse nível de definição, assim, sem aeróbico, Foi essa competição. porque tu treinava muito pesado, né? Essa competição de 91 foi a minha primeira do físico, que deu esse probleminha lá no Aham. Eu queria experimentar. Eu sempre testei em mim, né? Para depois aplicar nos meus Sim. alunos e atletas. Eu queria experimentar, me colocar em teste se eu conseguia tirar a gordura do corpo sem fazer aeróbico. Sem fazer O aeróbico. que eu fiz? Dieta, treino intenso, diminuir muito o tempo de descanso e super séries, triséries, e deu muito certo. Foi a vez que eu competi com menos taxa de gordura. Que é aquelas fotos lá, né? Que a gente tem lá na sala, no teu escritório lá em Exato. cima, né? Que inclusive é incrível, é um físico incrível, assim. Né? Isso em que 92? 91. Onde foi bem interessante, meu, isso aí. Por isso que eu perguntei aqui, fiz uma pesquisa meia rápida sobre isso. E eu te perguntei porque como é possível um cara chegar num nível de definição, né? Não fazendo aeróbico. Então, claro, né? É o cara que vai conhecendo o corpo, minha meta vai ser essa, vai testando, né? Vai testando. Então é bem interessante. Quanto à gordura, a definição é muito fácil. É matemático, né, Marcelo? Se tu gasta X e come Y mais do que o X, tu não vai tirar gordura e nem marcar nunca. Entende? Então, se tu tem que fazer o cálculo, quanto tu gasta e ajustar a dieta que você não coma tanto o que tu gaste. Então, tu vai atingir a gordura e a definição. É matemático. Né? Interessante isso, é bem interessante. Por isso que é importante a gente sempre falar com pessoas experientes, né? Pessoas que já passaram por várias histórias. Vários testes. Mildo, e para quem está começando hoje a praticar a musculação, né? Bom, eu não treino, nunca treinei e tal, já passei pela academia, já fiz uma esteira e tal, mas eu quero começar a treinar. O que tu diria para essa pessoa que está começando hoje, né? É claro que são N motivos, né? Às Sim. vezes é a saúde, às vezes é a autoestima, primeira coisa, tu falou na musculação específica, né? Eu diria que ela vai começar no esporte certo. Mas vamos ao esporte em geral. Eu diria para a pessoa que está começando no esporte em geral que a atividade física é maravilhosa, né? É sensacional, como a gente já falou o tempo inteiro aqui, que promove a autoconfiança, disciplina, autoconhecimento de si mesmo. E merda. E o que eu tenho para dizer para essas pessoas em específico que procurem bons centros esportivos, boas academias e bons profissionais. Bons profissionais, é a melhor dica. E também dizer para essas pessoas que estão começando, não aceite dicas, não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Isso é um grande lance. Eu não posso aceitar crítica ou conselhos construtivo ou não de alguém que nunca construiu nada. É verdade, Entende? é verdade. Eu nunca participei de uma competição, nunca fiz uma dieta, nunca fiz um treino, como tem professores aí que nunca treinaram. E como é que essa pessoa vai iniciar? Está falando em pessoas que estão começando. Então, resumindo, procure bons profissionais. E eu acho interessante que tu falou, porque os mais críticos, eu não sei se tu percebeu isso, né? Mas os mais críticos são aqueles que treinam menos. Exato. Os mais críticos são aqueles que fazem menos. E eles falam mais e falam menos. Exatamente. Né? Hoje em dia... Quem treina... Desculpa, Marcelo. Mas por quê? Porque quem treina mesmo e sabe o quão árduo e quão sacrificante ele não vai criticar. Ele vai sim querer te ajudar. Até para te puxar junto para ele. É verdade. Agora, verdade.
Esse é o cara que realmente treina, entendeu? Agora, os que não treinam, os que não fazem dieta, os que não se cuidam, aí criticam, né? É verdade, Milton. Mas na rua mesmo, o pessoal leigo, quando tu fala numa roda não de amigos, mas de conhecidos que tu se exercita, que tu treina musculação especificamente, a primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte: o quê? Tu paga para fazer força? Exatamente. Eles fazem isso, entendeu? E tem outros que fazem, e tem outros que são um pouquinho mais maldosos, né? Eles veem o cara que começa a treinar, o cara começa a desenvolver o físico, e a primeira coisa que eles falam: ah, tá tomando bomba, tá tomando bomba, tá tomando bomba. Inclusive, aí é mesmo sem noção, né? Inclusive, até essa frase que eu falei, tá tomando bomba, é uma coisa muito importante a gente tocar nesse assunto, né? Que eu ia fazer uma pergunta para ti sobre isso. Como tu vê hoje em dia o uso de anabólicos, né, e sintéticos, né, na atualidade de hoje. É claro que eu entendo, eu não sei se a minha visão está exatamente correta, mas cada um tem uma visão, né? Sim. Porque geralmente assim, a gente enxerga um cara grande, tá? Certo. O cara tem força pra caramba. O cara mete peso pra caramba. A tendência do ser humano sempre é criticar, né? Sempre. Então o que acontece? A primeira frase que o pessoal fala é: tá tomando um caminhão de bomba. Exatamente. Tá tomando. Então como é que tu vê o uso de anabólicos e sintéticos nos dias de hoje, Milton? A primeira coisa é o seguinte: o cara grande e forte, tu falou em força é tempo de treino, né? Tu só adquire força com tempo de treino. Como eu vejo a questão dos anabólicos sintéticos? Não vamos ser hipócritas aqui, né? O atleta de competição, ele, se não usar, ele vai estar em desvantagem com os outros competidores. Muita desvantagem, inclusive, né? Entende? Então, o que tem que ser dito, vamos falar. Agora, o que eu vejo de forma muito errada nas academias, que são a maioria dos alunos, são os não competidores. O cara que está se exercitando, quer melhorar o shape, quer melhorar o físico, para que ele vai usar um produto que possa botar em risco a saúde dele? Não precisa. Porque se ele cuidar da alimentação, fizer um treino correto, usa uma suplementação ou complementação, como você quiser falar, ele vai melhorar. Ele não precisa usar artifícios sintéticos para chegar ao shape, ao físico que ele quer. Ele quer ficar com um físico bacana para a praia. Entende? Ele quer fazer bacana numa praia, numa festa. Ele não precisa usar meios sintéticos. É importante falar isso, Mildo, porque ultimamente quanto jovem está morrendo, né? Por isso, né? Muitos, e jovens mesmo, né? Guris de 20 e poucos anos aí, né? Aí já é importante, Marcelo, falar em outras questões também. Porque esse jovem aí, que não precisaria tomar o sintético, além do sintético, o que ele está fazendo lá na rua? O que o jovem hoje que sai na noite faz? Merda, né? Fazendo merda. Tá botando álcool. Vê se é só sintético que ele está usando, vê o quanto de álcool ele está usando, vê o quanto de outras substâncias ilícitas ele está usando. E aí, com isso, não há rim, fígado e coração que resista. É verdade. E tu tá vendo hoje isso nos pessoal mais jovem. É verdade. Tá literalmente causando danos enormes e levando a óbito. É verdade, é verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para ti, que é claro que é meia óbvia, né? Uhum. Mas é importante perguntar, porque volto a dizer, tem muita gente que não tinha visto aí no material, na íntegra, né? Sobre o miudinho, né? Então, como é que era e como é que é hoje em dia? Tu pode falar em 2 etapas, né? Se é que tem 2 etapas. A tua alimentação no andamento da tua construção muscular, né? Como é que era a tua dieta, a tua alimentação, e como é hoje, Mildo? Não sei se tu entende como é que é. Eu entendo. Não, bacana a pergunta. Hoje, como eu... Por exemplo, eu imagino o quanto de comida, por exemplo, comia, né? Tu comia, entendeu? Comia. Vamos a hoje. Hoje eu considero que eu me exercito, né? Então hoje está tranquilo a alimentação, 4, 5, até 6 vezes por dia. E eu mantenho uma regra que é nunca comer muito, né? Eu como de pouco em pouco.
Agora, antes, realmente, até por desconhecimento da época, né, em meados de 80 e 90, que a gente não tinha conhecimento técnico de alimentação e quantidades, eu comia realmente muito. Só para ter ideia, o que eu posso te falar sobre quantidades: 30 ovos por dia, Poxa, 3 quilos de banana por dia. o pessoal da técnica ali já se apavorou aqui, ó, já, o Gabriel e o Johnny. Mas, velho, dos 62 quilos que eu tinha, eu fui a 184, entendeu? 184 É claro que não foi quilos, 2 anos, né? Levei 20 tempo, anos né? para chegar a isso, treinando e comendo. Mas realmente, até por falta de informação, de que na época a gente não distinguia onde estava a proteína do ovo, se era na clara ou na gema, por falta de informação. Falta de informação. Hoje em dia cai na tua cara, né? Na época não, há 40, verdade. 50 anos atrás não. Então, para não errar por menos, eu errava por mais. Eu me acordava É sempre bom, no meio é sempre da melhor noite, sobrar do que faltar, né? eu me acordava no meio da noite para tomar batidas, vitaminas, né? Liquidificador, deixava pronto ali. E que nem tomava, era mais um creme, né? Com banana, aveia, sustagem, eu gostava muito de sustagem, hipercalórico, eu botava tudo, né? Tudo. Naquele copo ali. lembro que lá me na- acordava de noite e tomava. De manhã, só para encerrar aqui a questão da alimentação, de manhã era o resto da janta. Não era pãozinho de manhã, não. Era arroz, feijão, carne moída, ovo. Era comida. Aí era comida de verdade, Exato. né? Aí com o treino pesado só tinha que mudar a estrutura e tudo, né? É verdade. Agora me veio à mente, quando lá em Cachoeirinha, na academia do Mildinho, lá, tinha um senhor lá, um senhor que chegava lá pra vender shakes e tal, né? E ele falava assim, ó, ô pessoal, estou aqui vendendo um hipercalórico, esse aqui realmente faz a construção. E era engraçado do jeito que ele falava, porque ele era bem magrinho, vendendo shakes shake, né, pra pessoa pegar uma massa. E ele falava, parecia que ele estava num comercial de TV, né? Cara? Sim. Eu achei muito interessante tocar. Era Lembrei um bom vendedor. O vendedor, né? Inclusive teve várias pessoas que foram que fazem a nossa mente viajar, né? Na época, né? Agora há poucos dias eu tava vendo o vídeo do Seu Eloy, né? Seu Eloy. Que na época tinha 60 e Já 70. tinha 62, 62 ou 5. E hoje com Isso 80 em 2003. Então, quanto que ele está hoje? E hoje com 80 e 80 e poucos anos. 80 e poucos anos, tá treinando ainda, Tá né? treinando. Inclusive nós esporte tínhamos, é vida, né? inclusive nós tínhamos que marcar uma hora com o Eloy para ele contar umas histórias dele aqui, né? E gosta de um assunto. Bah. Imagina o Eloy trocando uma ideia com nós aqui, né? Mas, Mildo, eu vou fazer uma pergunta para encerrar. O que tu vê hoje no esporte de hoje em dia? O que tu acha que é bom, né? Que tá bom, né? No esporte. Eu digo especificamente no esporte onde tu é o teu esporte, né? O esporte que tu pratica e tem uma vasta experiência. O que tu acha que tá bom no esporte e o que tu acha que ainda falta, né? No esporte na atualidade? O que eu acho bom hoje no esporte é a acessibilidade, que todo mundo tem acesso a ele. Como eu te falei, eu sou da época que tinha 5 academias em toda Porto Alegre. Hoje, em todos os bairros, tem, não vou dizer uma, mas sim mais de uma com certeza, né? Todos os bairros. Então, o acesso, nós estamos falando do esporte de musculação. O acesso à musculação está excelente. A parte médica, que antes criticava também, sabe disso? É A verdade. parte médica criticava. E nós dizia que a musculação específica já fazia bem para tudo que tu pudesse imaginar, todo o segmento de pós-recuperatório, de cirurgias e lesões, questões mentais. Interessante isso. Nós já dizíamos, porque tinha comprovado na academia, desde aquela época, pessoas de 70, 80 anos treinando bem. E os médicos não, né? Não, porque a musculação faz mal para isso, para aquilo. E hoje, o que eles fazem, a parte médica? Eles apoiam, eles não dão só prescrição, apoio, né? Não só apoio, como todo mundo que vai lá, Exato. tô com uma dorzinha aqui ou ali, ou vai dores treinar. mentais, que hoje está demais, eles
Mando para academia. Tu sabe que eu sou desse tempo, né, Mildo? O médico me deu um atestado para todo um período do ano para me ficar isento da educação física por causa de uma arritmia no coração. Pois é. E o que aconteceu? Depois que eu comecei a praticar o esporte, a arritmia foi embora. Tu viu que com a musculação também não tem problema, né? Não tem problema. Muito pelo contrário, né? Cardiopatias, não tem problema. Muito pelo contrário, só melhorou, né? Exato. Alunos asmáticos, eu perdi as contas de quantos eu ajudei a melhorar, entendeu? Através da musculação, através do treinamento, fazer com que o pulmão trabalhe melhor, se livrar das bombinhas. Mas, voltando agora à tua pergunta, a questão de bons e maus, né? O que falta, né? O que falta, acho que falta, políticas públicas de divulgação, mais divulgação ao esporte, precisamos. Mais apoio ao esporte, precisamos. Mais apoio aos atletas, precisamos. Apesar do momento do esporte estar em plena ascensão, precisamos que a parte, que nem num país mais desenvolvido, de primeiro mundo, né? Precisamos que a parte governamental, a parte política, olhe mais para o esporte, que com certeza a população vai ficar mais saudável. Isso é melhor para todos e para eles, entende? Para o governo, no caso. Então é isso que eu digo, é isso que falta. Um povo que se exercita é um povo forte, é um povo que tem menos doença, óbvio, né? Que tem mais saúde, mais qualidade de vida. Sim. Então é muito interessante tu falar sobre, no sentido da área governamental, né? Apoiar o esporte. Porque o esporte, apesar de estar num ápice na atualidade agora, é uma coisa muito privada, né? Por exemplo, é uma coisa que tu vai lá e tu desempenha, tu tira o teu tempo para pegar e executar aquilo, mas o apoio de fora, né? De fora, por exemplo, assim, apoio que muitas coisas às vezes que são erradas tem apoio do governo, né? Não generalizando nada aqui, né? Sim. Mas o porquê não dar um apoio? Mas, por exemplo, a pasta da saúde envolve muito dinheiro. E por que não incentivar o pessoal a se exercitar mais para não gastar tanto com remédio, com postos, com os hospitais, entendeu? É verdade. Porque quanto mais o pessoal se exercitar, que cada ano que passa, mais adeptos a gente tem ao esporte. Mas falta ainda, tem muita gente. Hoje em dia foi feita uma pesquisa no Brasil, menos de 30% se exercita. Então tem muita gente para se exercitar. O cara que está caminhando na praça também está contando. E dentro da academia não chega a 13% da população brasileira. Então tem muito. E também tem muita gente que está morrendo por não se exercitar, né? Exatamente, por falta de atividade que muitas física. vezes o remédio era só praticar um exercício, praticar um esporte. Exato. Uma das causas mortes mais gritantes hoje em dia é o sedentarismo, né? O sedentarismo mata, literalmente. E a atividade física é o que salva o cara, literalmente, da morte. E é verdade. Isso é uma... Mildo, tá sendo muito legal, muito bacana, muito construtivo e muito... A gente ia falar só de mim e abrimos um pouquinho, abrimos um leque de informações, né? Esporte, mas a gente vai ter outros programas, né? Que a gente vai falar mais sobre diversos... Tu contou deu uma pincelada no que tu passou já aí, né? Sim, no esporte, coisinha. né? Alguma coisinha. E com certeza tu tem muito mais ainda para colocar e para o pessoal te conhecer melhor, né? Sim. E a gente está com esse trabalho aí, né? Fazendo essa parte da mídia, né? Sim. Da mídia, para poder o pessoal conhecer quem é o Mildinho, quais são os objetivos, né? da Mildinho Wood School, né? Quais são os objetivos que a gente está bem claro aqui expondo, que é a qualidade de vida, né, para pessoas mais próximas aqui, que estão aqui no estado. Exato. E até pessoas também que precisam de alguma influência fora do estado e no mundo, enfim, né? Claro. Eu acho que tudo que é exemplo bom a gente tem que divulgar mesmo, né? E a gente faz o que a gente ama, né, Mildo? Sempre. Então eu vou encerrando aqui. Ama e dá prazer. Exatamente. Claro que todo mundo procura o prazer, né? Então, pessoal, eu vou tomar liberdade agora, apesar de eu estar aqui no canal do Mildinho School, né? De fazer o merchandise aqui pro Mil, né? Pro Miúdo. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, né, Mildo? Sim. Você vai estar ajudando a gente aqui, né?
Eu sou um mero, né, ajudador aqui, né, do canal, né? Incentivador. Incentivador. A gente está se esforçando ao máximo e fazendo tudo da melhor forma possível, com todo o carinho, para trazer conteúdos de relevância, conteúdos que influenciam as pessoas para o bem, né? E é muito importante que você nos apoie curtindo e compartilhando, né? Se inscrevendo no canal aí. É claro que com certeza vamos ter mais episódios como esse de hoje, né? Trocando ideia com outros atletas, e o Mildo aí vai estar tomando as rédeas da entrevista aí, falando com diversas pessoas, né? Sim. Hoje eu tomei a frente disso porque foi para dar o pontapé inicial e foi também para fazer a entrevista com o mestre aqui, Mildo, né? Mildo, muito obrigado, tá, pela oportunidade de eu estar falando contigo sobre isso, né? Sobre a tua vida, sobre o projeto. E também eu quero agradecer ao Johnny, da Johnny's Studios, né? Gravadora Johnny's Studios, que está na parte técnica aqui, né? E o Gabriel Ávila Fassbinder, que é meu garoto aí, Sim. que já treinou com a gente. Pô, eu que te agradeço, muito obrigado. Vou falar o nome dos guris de novo. Você, Marcelo Fassbinder, que é meu aluno há mais de 20 anos. Jones, da produtora. E o Gabriel. O filhote ali, o Gabriel Fassbinder. E deixando aí o pedido, né? O lembrete da nossa página aí, Mildinho Old School. Toda semana colocaremos novos vídeos de dicas, treinos para vocês. Tamo junto, pessoal. Até a Abraço. próxima.